Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa hora que você sintonizou conosco. Muito obrigado. Hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo para o Brasil. Estejamos todos atentos. A sucessão presidencial. Queira você ou não, é o advento mais importante de uma nação, é a eleição presidencial. Porque do presidente da República, da ação dele, sai o destino das pessoas. São as reformas, são os projetos, são as iniciativas de governo, iniciativas políticas e administrativas. Então, o presidente da República é o condutor dos destinos do Brasil, enquanto presidente da República. Então, essa eleição é uma eleição importantíssima, a eleição do ano que vem, de 2018. Estejamos atentos para não embarcarmos em canoas furadas, como dizem por aí. Estamos iniciando o processo, os partidos estão se movimentando. Contudo, os partidos maiores, as lideranças mais notórias, foram todas alvejadas pelas denúncias, pelo denuncismo. A política brasileira foi judicializada, está policializada. É inquérito para todo lado. Então, as lideranças que se colocavam mais à frente, efetivamente perderam a condição de se candidatar a presidente da República porque perderam credibilidade. Perderam credibilidade. Não existe credibilidade àqueles que estão sendo processados tanto na primeira instância como no Supremo Tribunal Federal. Mesmo que não tenham nenhuma culpa, mas a suspeita foi levantada e o povo, os eleitores, ficam com a pulga atrás da orelha. Então essas lideranças notórias partidárias dos partidos mais tradicionais do Brasil foram todas alvejadas, foram todas queimadas para o processo de sucessão presidencial. Então, os partidos estão se movimentando. E já aparecem alguns nomes, como o atual governador de São Paulo, o atual prefeito da cidade de São Paulo, e outros. Mas ainda não apareceu no horizonte ainda alguém com norte de quem vai ser o vencedor das eleições. Ou pelo menos que concorra com grande possibilidade de ser eleito. Falei do governador, atual governador de São Paulo, tem o atual governador de Goiás, todos do PSDB, que estão de olho na sucessão presidencial. Temos também em Goiás o prefeito, o atual prefeito de Goiânia, que foi ex-governador, ex-senador pelo estado de Goiás, é um grande homem público e que o PMDB não pode dizer que não tem um nome bom para disputar, que não faria vergonha nenhuma a ninguém para disputar a presidência da República. O PMDB, nas últimas sucessões presidenciais, vem optando por não sair com um candidato próprio. Eu acho que é um erro, porque o PMDB é o maior partido da República Brasileira. Ele está ramificado, capilarizado por todos os municípios. Por todos os municípios do Brasil. Posição que nenhum outro partido alcançou até hoje. Por isso é que o PMDB é cobiçado por todos os presidenciais, porque o apoio de um partido instalado em todos os municípios brasileiros é raro, é raríssimo, aliás é singular. Só o PMDB tem essa condição no Brasil. Por isso dizem que o presidente Lula, que é o que está mais colocado aí nas pesquisas, com seus 30% iniciais, como sempre foi, já procura o PMDB
não obstante o embate que houve e que está havendo desde o impeachment da presidente. O partido do presidente é oposição ferrenha ao atual governo, que é do PMDB. Mas o ex-presidente Lula já se movimenta no sentido de trazer o PMDB novamente para a sua chapa. O PSDB, no entanto, que faz oposição ao governo também, inútil, uma oposição inútil, porque ajudou no impeachment, né? Devia ajudar no governo, que é um partido grande, necessário. Vai ter dificuldade em ter o apoio do PMDB, porque o PMDB está ressentido com a oposição, com a posição ambígua que o PMDB, que parte do PMDB, adotou em relação ao governo. O PMDB, aliás, o PSDB está no seu lugar predileto, que é em cima do muro. Em cima do muro. Fernando Henrique Cardoso, por esses dias, fez um artigo dizendo que o PSDB tinha que sair do governo em dezembro. Ele está marcando data para o PSDB sair do governo. Quem tem que fazer isso é o presidente da República, que é a pessoa com competência para nomear e demitir ministros e dizer quem fica ou não no governo. Essa é a realidade. Então o PSDB, o PMDB, o PT, o PP, esses partidos maiores, o PSB, têm condição de lançar candidatos com chance de chegar à presidência da República. Outros navegam aí de coadjuvante, outros partidos, porque não tem a menor condição. Lançaram aqueles candidatos de sempre, como arroz de festa, só acompanhando, porque não tem a menor chance. Ainda existe a possibilidade de surgir esses candidatos de ocasião, que podem até ganhar uma eleição, como aconteceu em 1989. Contudo, um candidato à presidência da República precisa, depois de eleito presidente, de uma base no Congresso Nacional forte para governar, para fazer as reformas necessárias e tudo mais. Esses candidatos de ocasião, quer dizer, a democracia tem esses vezes que permite, isso atrapalha. O Brasil saiu do bipartidarismo, minha gente, para quase 40 partidos. Não existe ideologia para tantos partidos. A maioria olha, hoje em dia, não é para disputas eleitorais, eles olham para o fundo partidário. E daí, essa gama enorme de partidos, quase 40. É um exagero. Contudo, só uns 3 ou 4 têm efetivamente condições de disputar de forma imperiosa, com personalidade, a presidência da República e os demais cargos da República, governadores, prefeitos, deputados, senadores. Com isso, quero dizer que ainda não temos ninguém no espectro político que denote uma certa confiança na eleição presidencial. O futuro presidente da República ainda é uma interrogação, uma incógnita. Mas o povo brasileiro está alerta, porque já foi enganado e caiu onde caímos. O Brasil ficou terra arrasada. Os gafanhotos, como eu já disse em outra oportunidade, deixaram só o sabugo. O país, só o sabugo. E olhe lá. Temos que estar alerta. Olha, meu amigo, eu vou falar para você. Eu conheço a política e sei como é por dentro e por fora. Saiba você que o seu voto é o seu maior capital. O maior capital da cidadania é o voto.
porque é através do voto que ele escolhe seus dirigentes, as pessoas que comandam o destino da nação, os destinos de uma cidade, os destinos de um estado. Não brinque, porque é coisa séria. O voto é coisa séria. Não aceite a demagogia comandando aí a sua vontade de votar, a sua tendência. Não aceite, balela. A diferença do ser humano para o ser bruto, efetivamente, é a racionalidade. É a racionalidade. Então não deixe a irracionalidade tomar conta do seu voto, porque se votar errado vai pagar caro. Como estamos pagando, como pagamos. Minha gente, nós estamos numa crise que a resolveremos no mínimo daqui a 20 anos, 2 décadas, é isso. Temos aí quase 14 milhões de desempregados, e a culpa não foi do atual governo, não. A culpa foi do governo passado. A culpa foi do governo passado que deixou o país na miséria. Essa crise que nós estamos passando, que o povo passa, que o país passa, foi uma crise provocada de uma forma muito covarde. Cair em cima do tesouro nacional, do tesouro do povo brasileiro, como ratos, escancararam, acabaram. Olhe que foi o esforço de umas 2 ou 3 gerações que essa gente jogou pelo ralo. O Brasil hoje é um país que só não está esculhambado de vez porque essa atual administração, a administração, o governo federal, vem tentando fazer as reformas, está recuperando o país economicamente, muito embora critiquem, mas ele está recuperando o Brasil. E assim esperamos que o futuro presidente da República seja um estadista notório, uma pessoa que chegue ao governo, chegue ao Palácio do Planalto para governar honestamente o Brasil e fazer o melhor. Com isso, e portanto, minha gente, vamos esperar os partidos lançarem seus candidatos. Primeiramente na pré-convenção, depois na convenção. E depois nas ruas, para a eleição de fato, que será o ano que vem. Até agora, qualquer opinião de dizer que é esse ou aquele que vai ser presidente da República é simplesmente palpite sem fundamento. Porque não existe ainda no horizonte nenhum candidato com essa característica, com a característica de quem ganha a eleição. Vamos esperar. Estarei com vocês numa próxima oportunidade para falar do assunto. Quando os candidatos estiverem postos, vamos avaliar um a um para ver as chances. Mas uma coisa vocês podem estar certos, o PMDB pode até não lançar um candidato próprio, mas para o lado que ele pender, a eleição terá vantagens, porque o PMDB é o partido maior do Brasil, queiram ou não. Para onde ele pender, existirá um favorito. Muito obrigado.